Simcast, o seu podcast de emergência, com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. O Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnósticos, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala galera, beleza? No episódio passado, a gente falou de peritonite bacteriana espontânea no paciente cirrótico e como você poderia prevenir isso. Nesse episódio, eu vou seguir na vibe da gastro. Eu vou falar de insuficiência hepática aguda. Geralmente, nós, médicos e profissionais da saúde, a gente tem um pouco de medo de doenças do fígado. Por quê? Porque é complicado. É um paciente complexo, cheio de pormenores que a gente tem que prestar muita atenção e com uma mortalidade alta. Para manejar esse paciente tem que ter conhecimento, tem que ter experiência, então tem que ter humildade para pedir ajuda para os especialistas. E para falar de insuficiência hepática aguda, a primeira coisa que a gente tem que saber é definição. Eu vou dividir a definição em 4 partes. Eu vou falar rapidamente e depois esmiuçar cada uma delas. A primeira delas é que o paciente não pode ter cirrose. O fígado, teoricamente, do paciente tem que ser funcional. Caso contrário, você vai chamar de insuficiência hepática crônica agudizada, não insuficiência hepática aguda. E esse fígado tem que estar limpo nas últimas 26 semanas. Só que isso varia de guideline para guideline. Então essa é a parte 1. Sem cirrose ou doença hepática prévia nas últimas 26 semanas. Sabe que essa questão temporal varia. Segundo, tem que ter uma lesão hepática. Não dá para falar em insuficiência hepática aguda no paciente que tem um fígado normal, do nada vir com uma insuficiência hepática sem uma lesão hepática. E geralmente essa lesão hepática a gente vai medir pelas enzimas hepáticas. Embora eu quero que vocês saibam que a gravidade da lesão hepática não tem necessariamente correlação com as enzimas hepáticas. Tá bom? Tá cheio de paciente com hepatite A, que vem com enzimas hepáticas estouradas e eles estão bem. Segundo componente é encefalopatia. Tem que ter encefalopatia. E o terceiro componente é a função sintética do fígado alterada. Não necessariamente precisa ter hipertensão portal, mas a função sintética do fígado tem que estar alterada. E como a gente analisa a função sintética de forma objetiva? INR. INR ou RNI em português, que basicamente é o tempo de protrombina do paciente comparado com o controle. A gente fala, por exemplo, que é 1,5, é porque o tempo da protrombina do paciente é 1,5 vezes o tempo controle do laboratório. Geralmente o tempo de controle é ali entre 10 a 13, 10 a 12. E aí o tempo do paciente para dar 1,5 tem que vir 1,5 vezes maior aí. Então se for 10, vai ter que ser pelo menos 15. Então isso, beleza, pessoal? Função sintética alterada, encefalopatia, lesão hepática aguda e um fígado teoricamente normal nas últimas 26 semanas. Então, depois que a gente fala da definição de insuficiência hepática aguda, a gente tem que falar em como classificar. E por que é importante classificar? Porque pela classificação a gente consegue ver os sintomas mais comuns e a gente consegue ver qual é a causa mais provável. Porque a classificação é baseada no tempo do estabelecimento dos sintomas. Óbvio que isso varia na literatura, mas vou usar uma classicamente utilizada, que é basicamente a seguinte: 7 dias, 7 a 21 dias, de 21 a 21 dias a 26 semanas. Até 7 dias a gente vai de hiperaguda. De 7 a 21 dias é aguda. Entre 21 dias e 26 semanas é subaguda. E por que isso é importante? Porque é a causa, galera. E a causa da insuficiência hepática aguda, além, é lógico, de toda a apresentação do paciente, mas a causa é um dos principais fatores prognósticos da insuficiência hepática aguda. Então isso é muito importante. Então saber a classificação e saber a causa, né,
que a classificação vai ajudar na causa, te ajuda a saber o prognóstico. Geralmente, pacientes com causas hiperagudas tendem a ter um melhor prognóstico que causas subagudas. Por quê? Porque as causas hiperagudas, lógico, se elas não ficarem continuamente, né? O cara que está com intoxicação por paracetamol, continua tomando paracetamol, né? Ou o cara que tem uma insuficiência hepática, uma hepatopatia isquêmica, uma hepatite isquêmica aguda, que não reverte a hipotensão, também vai ter um prognóstico ruim. Mas geralmente essas causas elas são transitórias. E o paciente tem um insulto apenas. Então, o cara toma o paracetamol, se intoxica, depois essa intoxicação passa, lógico que o dano vai ficar lá, mas não é um dano contínuo. Nas causas subagudas, geralmente é um dano contínuo, como por exemplo o Wilson, como por exemplo hepatite autoimune e assim vai. Então, causas hiperagudas, como são geralmente diagnosticadas precocemente, você pode reverter essas causas e você pode tratar essas causas. Então, o paciente com hepatite isquêmica, ou que a gente chama de shock liver, você reverte a hipotensão, você trata a causa e a lesão hepática para. Paciente com intoxicação por paracetamol, você tem a N-acetilcisteína. E assim vai. Além disso, quando a gente está falando nessa classificação, alguns sintomas são mais proeminentes em pacientes de acordo com a classificação. Por exemplo, pacientes com causa hiperaguda, com classificação hiperaguda, é mais comum ter edema cerebral e encefalopatia. Isso tende não a ser menos intenso, né, em pacientes com causas subagudas, né, causas que vão levar ao quadro subagudo. Enquanto, por outro lado, hipertensão portal, né, vai ser mais comum em pacientes que têm causa subaguda. E mesmo a hipertensão portal pode levar, por exemplo, à insuficiência renal. Então, complicações da hipertensão portal vão ser mais comum também nas causas subagudas. Agora que eu já sei definir e já sei classificar, vamos pensar nas causas, pessoal. Quando pensa em insuficiência hepática aguda, tem que pensar em medicação. Isso aí tem que pensar em medicação, né? Tanto por paracetamol, que nos Estados Unidos é a causa mais comum, e eu não acreditava o quanto comum é antes de vir para cá. Eu já vi várias vezes no pronto-socorro intoxicação por paracetamol, mas também em reações a drogas menos comuns, idiosincráticas também. Tem até amoxicilina, amoxicilano, anticonvulsivantes, etc. No Brasil, a gente tem que pensar em hepatite viral também, principalmente por hepatite A, principalmente em locais com acesso à saúde prejudicado ou em pacientes que viajaram recentemente. Pacientes graves em UTI, você tem que pensar, né, que ou te chegam hipotensos, tem que pensar em hepatite isquêmica ou shock liver, né, por má perfusão do fígado, você tem área isquêmica, né, basicamente para de sangue para o fígado e aquela parte morre. Existem outras causas também, como cogumelo, né, sepse, até tem um episódio do Simcast que é síndrome fagocítica, né? Também é uma causa. Mais comum em criança, mas é uma causa. Outras causas que é importante, uma causa que é sempre bom ter em mente, porque isso vai mudar o ultrassom que eu vou pedir, que é a síndrome de Budd-Chiari. Quando você for lá, eu vou falar de investigação, você vai ter que pedir um ultrassom Doppler do fígado, justamente para ver se tem obstrução, porque Budd-Chiari é basicamente um trombo na circulação hepática que vai estar levando a lesão hepática. E outras causas, como HELP, né, lá na gestante, hepatite autoimune, pode sim apresentar, doença de Wilson e hepatite alcoólica. Só que tem um detalhe. Quando a gente fala em hepatite alcoólica,
muitos autores vão dizer o seguinte: paciente com hepatite alcoólica geralmente é um paciente que já tem lesão hepática crônica, né? Então não se encaixa nessa definição das 26 semanas. Então você automaticamente coloca ele em insuficiência hepática crônica agudizada, mesmo que seja a primeira vez que ele apresenta com problemas hepáticos no pronto-socorro ou, sei lá, no ambulatório. Só um adendo, antes da gente passar para as manifestações clínicas, para a gente não comer bola, é que quando a gente fala em drogas que afetam o fígado, algumas drogas vão ser tóxicas diretamente. Então, o que eu quero dizer com isso? É dose dependente. O cara toma, se ele toma mais é pior, se ele toma menos é menos pior. E alguns dias depois, né, o cara já começa a ter sintoma. Mas tem drogas, galera, você tem que ficar ligado, que a gente chama que tem reações idiosincráticas. Então, idiosincráticas, tipo, significa que tem a ver com o indivíduo, né? E não tem relação, dose dependente, e não é coisa nenhuma alergia. E essas reações podem acontecer até 6 meses no início da droga. E eu já vi isso. O paciente chegou com insuficiência hepática aguda e a gente perguntava as drogas e ele falou que tomou amoxicilina há 3 meses atrás, estava bem. E aí 3 meses depois o cara vem com insuficiência hepática aguda. E a gente chamou a gás, porque a gente não achava nenhuma outra causa. A gás falou, sim, foi amoxicilina, só pode ser amoxicilina. E quando você estiver falando das drogas, sempre lembrar dos pacientes, para perguntar para os pacientes de medicações alternativas e suplementos também, porque tem algumas medicações alternativas, suplementos associados com insuficiência hepática aguda. E, como eu já falei, cogumelo. Nas últimas semanas, você atendeu mais IVAs ou mais AVCs? Nós também amamos emergência, mas se você quer ser um médico diferenciado, você tem que ser bom naquilo que é comum. Temos o curso que te leva para este ponto. O PS Dominando o Dia a Dia é para você que, como nós, leva o PS a sério. Então, agora que a gente já definiu, basicamente, causas, definições, classificação, a gente pode passar para o quadro clínico. Então, o quadro clínico, basicamente, vai ser o fígado não está fazendo o papel dele e eu vou ter sinais de encefalopatia hepática. E eu dividi os sintomas aqui, galera, basicamente runheiras, que são sintomas inespecíficos. Então não precisa ficar decorando esses sintomas, porque é runheira. O que é runheira? Mal-estar, o cara vai ter fadiga, o cara não vai ter apetite. Por quê? Porque ele está nauseado, né? O cara pode vomitar, o cara pode estar fadigado, sonolento, mais letárgico. E sintomas relacionados ao fígado propriamente dito, como encefalopatia hepática, icterícia e até pode ter complicações da função sintética do fígado, como sangramentos ou quadro de trombose. Só um detalhe que icterícia, lembra que eu falei da classificação? Quanto mais agudo for o quadro, mais difícil ter icterícia, né? Porque dá menos tempo de ter uma hiperbilirrubinemia e deposição de bilirrubina na pele. Beleza, então vai ter esses sinais e sintomas, mas galera, na história que você for tirar, você vai ter que prestar muita atenção em algumas coisas. A história da insuficiência hepática não é só você pegar e fazer o diagnóstico de insuficiência hepática aguda, você tem que ver as causas. Então, não, já falei aqui, estou batendo o martelo 1000 vezes. Tem que buscar. O paciente está bebendo, o paciente está usando droga intravenosa, medicações, pelo menos nos últimos 6 meses, como eu falei. Histórico familiar, pensando em Wilson, né? História reumatológica, né? Pensando em hepatite autoimune. Exposições, galera. Viagem recente, exposição ocupacional, transfusão de sangue.
Então, ficar esperto nessas coisas que geralmente a gente não dá muita bola, mas que, cara, pode mudar o desfecho do paciente. Por quê? Porque eu já falei, galera. Saber a causa, tratar a causa, é um dos fatores que está associado a desfecho. Então, se você quer tratar bem seu paciente, você tem que focar nisso. E o paciente com insuficiência hepática não é aquele paciente que você vai ficar no consultório ou na sala de emergência só 10 minutos com ele. Não, você tem que ter uma história boa, né? Um paciente com insuficiência hepática não é igual um paciente que veio com um túnel do carpo, por exemplo. Você tem que dar uma atenção diferenciada. Agora eu já estou pensando que o meu paciente tem insuficiência hepática aguda. O que eu vou pedir? Vou pedir hemograma, função renal, coagulograma, eletrólitos. Eletrólitos inclui todos, tá? Sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, bilirrubinas, enzima hepática, proteína totais e frações, lipase e não esquecer, galera. Lembra que gestação tem causas associadas que podem levar à insuficiência hepática aguda. Por exemplo, HELP. Então, em mulher, em idade fértil, você vai ter que pedir beta-HCG. Quantas vezes já não vimos o caso aí de mulher que tá 8 meses de gestação e não sabe, né? Tem isso, né? E imagem? Preciso pedir imagem? Precisa. Geralmente a gente começa com ultrassom Doppler, né? Primeiro, porque geralmente as outras modalidades vão envolver contraste, ele pode ter insuficiência renal aguda associada, apesar de que eu não vou entrar nesse mérito, mas uso de contraste, insuficiência renal aguda e insuficiência renal aguda associada a contraste ou induzida por contraste é relativamente controverso na literatura mais recente. Mas começa com ultrassom Doppler. Por quê? Porque Budd-Chiari é uma das causas, tá? E além disso, né, eu vou pedir exames voltados para a causa. Como eu já falei, é extremamente importante determinar a causa, porque vai determinar o tratamento e se for reversível, você pode salvar o cara. Então, o que eu vou pedir? Paracetamol, toxicológico de urina, sorologias para hepatite, principalmente A, B e C, sorologia para EBV, HIV, CMV, tem gente até fala para herpes também. Eu sei que parece meio agressivo, mas é recomendação pedir FAN e os autoanticorpos, que inclui antimitocôndria, antimúsculo liso, anti-liver kidney microsome, que é o LKM, e imunoglobulina totais e frações. Posso pedir também PCR-VHS. E aí, né, se você for pensar em Wilson, lembrar, né, dos anéis de Kaiser-Fleischer, né, histórico familiar, você pode considerar a celuloplasmina. Geralmente, quando eu peço todos esses exames, isso aí é mais para o clínico, quando o paciente está na enfermaria, ou para o intensivista. Porque vai vir todos esses exames, não fiz o diagnóstico, o meu próximo passo é biópsia. E a recomendação dos guidelines é via transjugular para evitar sangramento, porque o paciente cirrótico, um paciente que ao mesmo tempo que sangra faz coágulo. Não vou entrar nesse mérito de discussão aqui, mas mesmo com o INR aumentado, esses pacientes podem fazer trombose. Só um detalhe que antes da biópsia, você vai ter que solicitar um exame de imagem para excluir câncer, tá bom? E geralmente vai ser uma ressonância magnética ou uma tomo com contraste. Então, vamos dar uma respirada. Foi muita coisa, fígado é complicado. Vamos dar uma respirada e vamos fazer uma mini revisão. Definição: lesão hepática com encefalopatia, função sintética alterada, que significa INR maior que 1,5, num paciente sem cirrose ou doença hepática prévia nas últimas 26 semanas. Certo? Classificação: hiperaguda, até 7 dias, aguda, de 7 a 21 dias, subaguda, de 21 dias até 26 semanas. Causas são múltiplas. Eu tenho que buscar a causa, tanto na história quanto nos exames, e o paciente geralmente vai apresentar com runheiras, sintomas não específicos,
e sintomas característicos, geralmente associados à disfunção hepática, como encefalopatia hepática, icterícia, prurido, até distensão abdominal, se tiver ascite, hipertensão portal. Veio esse paciente, vou solicitar hemograma, função renal, coagulograma, eletrólitos, bilirrubina, enzima hepática, proteína total e frações, lipase, mulher fértil, beta-HCG. Imagem inicial, ultrassom Doppler. E vou pedir exames voltados para a causa. Biópsia, geralmente quando a etiologia não é clara. Então, galera, é isso que a gente tem para falar. Vai ter uma parte 2, que a gente vai falar do manejo desse paciente grave. E você gostou do Simcast? Agora imagina passar um final de semana todo com a gente, aprendendo medicina de emergência na prática. Conheça o Emergência Sob Controle, o curso todo de simulações realísticas e estações práticas para você dominar a sala de emergência.